E aí aqui eu tenho a minha pergunta, tá? A partir daqui, então, vou identificar as incógnitas. Ele quer saber a quantidade de moedas de cada tipo. Eu tenho 3 tipos de moeda, de R$1, de 50 centavos e de 10 centavos. Então, pessoal, as minhas incógnitas são, tá? Vou usar agora o X, o Y, Z que a galera gosta aí. Então, vamos lá. O X é a quantidade de moedas de R$1. O Y é a quantidade. Vamos usar aqui o igual, né? Para não precisar escrever demais. Vamos na preguiça aqui, ó. É a quantidade de moedas de 50 centavos, que pode ser usado só o 0,5. Se quiser colocar 0,50 é a mesma coisa. E o Z refere-se à quantidade de moedas de 0,1. Nesse caso aqui, ele quer saber quantas são as moedas de cada tipo. Então, ele quer saber o X, o Y e o Z. Essa é a pergunta que ele está fazendo, tá certo? Aí, eu tenho que montar agora as equações, tá? Sendo que eu vou observar o seguinte também, tá? As moedas de R$1 pesam 10 gramas. As moedas de 50 centavos pesam 8 gramas. E as moedas de 10 centavos pesam 2 gramas. Tá legal? Então, vou ter que usar isso daí. Bom, voltando, eu preciso montar as equações, tá? Quais são as informações que ele me deu para montar as equações, tá? E aqui que a galera às vezes confunde e sofre bastante. Ele coloca assim, ó, eu tenho 156 moedas. Essa daqui, pessoal, é a minha informação 1. É ela que vai me dar a primeira equação, tá? Aí fala assim, mas como assim, professor? Então, isso daqui vai me dar a equação 1, tá? Porque é o seguinte, se eu tenho 156 moedas, significa que a quantidade de moedas de 1 mais a quantidade de moedas de 50 centavos mais a quantidade de moedas de 10 tem que dar 156. Então, aqui, ó, é x mais y mais z. Opa, peraí, vamos usar aqui já na cor de resolução, né? Então, olha só. Informação 1, então x mais y mais z igual a 156. Está montada a equação 1. Vamos para a equação 2. Na equação 2, ele coloca que elas pesam ao todo meio quilo. Essa informação aqui é o que vai me dar a equação 2. O peso total dessas moedas. Aí você vai falar, mas como assim, professor? Então, espera lá que a gente vai montar aqui do lado. Ó. Deixa eu só puxar isso daqui para poder anotar aqui que esse item aqui vai me dar a informação 2, tá? Pessoal, elas pesam ao todo meio quilo. Então, o que pesa meio quilo? É o peso das moedas de 1 mais o peso das moedas de 50 centavos, mais o peso das moedas de 10 centavos. Qual é o peso total das moedas de 1? Cada moeda de 1 pesa 10 gramas. Eu tenho que somar o peso de todas as moedas, tá? Mas eu tenho X moedas de 1. Então, se eu tivesse uma moeda de 1, seriam 10 gramas. Se eu tivesse duas moedas de 1, 2 vezes 10, 20 gramas. Se eu tivesse 3 moedas de 1, 3 vezes 10, 30 gramas e assim por diante. Como eu tenho X moedas, são X moedas vezes 1. Tudo bem? Então, desculpa, X moedas vezes 10. Então, eu vou pegar a quantidade de moedas de 1 que eu tenho e multiplicar pelo peso das moedas. Isso daqui, ó, é o peso total das moedas de 1. Tá certo? Vou até anotar aqui, ó. Então, isso daqui é o peso das moedas de R$1. Tá certo? Vou até colocar 1,0 para chamar a atenção aqui, ó. O que eu tenho que fazer agora? Somar com o peso das moedas de 50 centavos. Qual o peso das moedas de 50 centavos? Cada uma pesa 8 gramas e são Y moedas de 50 centavos. Então, basta fazer Y vezes 8. E tudo isso mais o peso das moedas de 2 gramas, que são as moedas de 10 centavos. Então, Z vezes 2. Tudo isso daqui tem que ser igual a 500. Cuidado, meio quilo
é igual a 500 gramas. Como o peso das moedas foi dado em grama, a soma dos pesos aqui tem que ser dada em grama também. Tá legal? Pronto, está montada a equação 2, vamos à equação 3. Então, na equação 3, eu vou ter o seguinte. Elas totalizam R$ 34,00. Essa daqui é a informação que vai me dar a equação 3. Mas vai falar assim, como assim, professor? Então, pera lá, vamos dar uma olhada nesse negócio aqui, ó. Deixa eu puxar até uma seta meio torta aqui. E isso é a equação 3. Pessoal, eu tenho que ter no total R$ 34,00. O que seriam os R$ 34,00? O total que eu tenho em moeda de R$1, mais o total que eu tenho em moeda de 50 centavos, mais o total que eu tenho em moeda de 10 centavos. É a mesma linha de raciocínio do peso. Então, qual o total que eu tenho em moedas de R$1? Basta fazer x vezes 1, porque cada moeda de R$1 vale R$1. Tudo isso mais. Qual o total que eu tenho em moedas de 50 centavos? Basta fazer y moedas, e como cada moeda vale 50 centavos, é y vezes 0,5. E para terminar, tudo isso mais z moedas de 10 centavos. Então, z vezes 0,1. Então, o que é isso daqui? Ó? Por exemplo, é o valor em moedas de 50 centavos. Tá? Isso é tudo que eu tenho em moeda de 50 centavos. Se eu somar a quantidade de dinheiro que eu tenho em moedas de R$1 com a quantidade de dinheiro que eu tenho em moedas de 50 centavos, com a quantidade de dinheiro que eu tenho em moedas de 10 centavos, isso daqui tem que dar 34, conforme foi dado no enunciado. Pronto, pessoal, estão montadas aí todas as equações. Como nós temos 3 equações e 3 incógnitas, vai dar para resolver. Tudo bem? Evidentemente que eu vou começar por aqui, ó, pela equação 1. Mas antes de trabalhar com a equação 1, eu vou dar uma ajeitada na equação 2 e na equação 3, tá? O que eu vou fazer nessas equações aqui? Na equação 2, eu percebi que todos os números que eu tenho são múltiplos de 2. Então, eu vou dividir essa equação por 2. Então, vai ficar, ao invés de x vezes 10, seria x vezes 5. Eu só vou inverter a posição para melhorar a leitura. Então, aqui vai ficar 5x. Tudo isso mais, ao invés de y vezes 8, a metade, 4y. E aqui, o que vai facilitar muito a minha vida, ao invés de z vezes 2, vai ficar só mais z, porque eu dividi o 2 por 2 e deu 1. 1 vezes z é z. Tudo isso é igual a 250. Não se esqueça de dividir o 500 também, tá bom? Aqui do nosso lado, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou eliminar as casas decimais. Como é que eu faço para eliminar as casas decimais? Como cada número decimal tem uma única casa decimal, basta multiplicar por 10. Então, aqui, ó, 10 vezes 1 é 10 vezes x, 10x. 10 vezes 0,5 é 5 vezes y, 5y. 10 vezes 0,1 vai dar 1 vezes z é z. E isso é igual a 10 vezes 34, 340. Pronto, melhorei bastante a minha vida. Todas as equações têm o z sozinho, então eu vou trabalhar com o z sozinho. Então eu vou agora começar pela equação 1 e vou isolar a letra z, para facilitar a minha vida, tá? Então vamos lá, o z é igual a 156 menos x menos y. Isso daqui vai ser o meu item 1. Eu vou substituir agora o item 1 aqui, ó, no lugar do z. Então, vai ficar 5x mais 4y. Tudo isso mais, não preciso colocar parênteses, porque aqui é um mais. Se colocasse também não estaria errado. Então, mais 156 menos x menos y igual a 250. Vamos dar uma ajeitada? 5x menos x, 4x, tudo isso mais 4y menos y, 3y, e vai sobrar o 156. Só que eu vou ter que isolar ele, correto? Então, isso daqui é igual
a 250 menos 156. Bom, aqui eu tenho um problema, porque conforme a gente resolveu nos outros, o que a gente fazia? A gente isolava, tá certo? Uma letra em uma equação, substituía na segunda equação, tá? E aí tinha que isolar uma das letras para voltar essa substituição na primeira. Lembre-se que o meu objetivo é escrever duas letras em função da outra, para poder substituir ambas na terceira equação. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O meu problema, não dá para isolar o 4x, porque eu vou trabalhar com fração, de repente vai ficar um pouco pior, tá? Então, eu vou multiplicar essa equação por 4 ou por 3. Se eu multiplicar por 4, eu vou substituir o 4x. Se eu multiplicar por 3, eu vou substituir o 3y. Tudo bem? Aí é gosto, tanto faz. Tá? Quem prefere trabalhar com par, multiplica por 4. Eu vou optar por trabalhar com o menor número possível. Então, eu vou multiplicar por 3. Então, aqui eu vou fazer vezes 3. Aí vai ficar z igual 156. Opa, z nada, né? Desculpa. Tem que multiplicar todo mundo por 3. Então, vai ficar 3z igual 3 vezes 156 dá exatamente 468. Tudo isso menos 3x, menos 3y. Tudo bem? O que eu vou fazer agora aqui nessa equação? Eu vou isolar aqui o 3y. Vai ficar, então, ó, 250 menos 156 vai dar exatamente 94. Tudo isso menos o 4x. E aí, nessa equação aqui, ó, no lugar do 3y, tá? Então, agora, ó, eu vou substituir o 3y por esse item, que eu vou chamar de 2. Então, eu vou substituir o 3y por essa expressão aqui. Então, vai ficar 3e é igual a 468 menos 3x, e tudo isso, ó, menos, cuidado porque aqui é menos, 94 menos 4x. Tá legal? Vamos dar uma ajeitada aqui então. Vai ficar então, ó, 3e é igual a 468, tudo isso menos 3x, menos 94 e mais 4x. Vamos dar uma ajeitada. 3e é igual a 468 menos 3x com mais 4x é mais x. E antes, né? Dá para a gente fazer a conta com os números aqui. Então, vamos já fazer. Então, 468 menos 94. Na dúvida, ARM faz a conta para evitar problema. 8 menos 4 é 4, 46 menos 9 dá exatamente 37. Fechou? Ou então empresta e tudo mais, dá na mesma, tá? Então aqui 374. Ó, olha a conta que a gente está fazendo, já está dando trabalho. Se a gente errar em alguma coisa, vai ter que voltar, apagar e fazer tudo de novo. Então se estiver errado, você me avisa também, hein? Então vamos embora. Bom, vamos apagar aqui. O que eu tenho aqui, pessoal? O 3y está isolado em função do x, o 3e está isolado em função do x também. O problema é que aqui eu não tenho nem 3y e nem 3e. Eu tenho duas opções aqui, tá? Ou eu me obrigo a trabalhar com fração, e eu posso fazer isso sem problema nenhum. Como é que eu me obrigo a trabalhar com fração? Passa aqui o 3 dividindo, tá? E às vezes trabalhar com fração não é tão ruim, porque depois dá para eliminar a fração com facilidade. Nesse caso, inclusive, a gente não chegou a fazer isso em aula, tá? Mas eu quero ressaltar a importância de saber trabalhar com fração também. Porque aqui, ó, vou isolar o y passando o 3 dividindo. Ah, mas já não poderia ter feito isso aqui? Poderia também, tanto faz. Você pode tanto multiplicar quanto trabalhar com a fração. Aí é gosto, faça da maneira que você achar melhor, tá bom? E aqui, ó, vou também passar o 3 dividindo. Então, vai ficar z igual 374 mais x dividido por 3. Joia? Isso daqui é a minha informação 4. Opa, 4. Isso daqui vai ser a minha informação 3. Eu vou usar aqui o 3 e o 4, tá? Ambos no lugar do z e do y. Fechado? Então, vamos lá. No lugar do y vai a informação 3.
E no lugar do Z vai a informação 4. Então, vai ficar 10x. Tudo isso mais 5 vezes. Aí, entre parênteses, o valor do y. 94 menos 4x sobre 3. Tudo isso mais... E aqui eu vou ter os valores do y. Deixa eu só puxar um pouco para cá. Vai ficar muito apertado, né? Pronto. Aí aqui vai ficar no lugar do z, 374 mais x sobre 3. Aqui não precisaria do parênteses. Tudo isso igual a 340. Vou ter que puxar uma linha para baixo, pessoal, por causa da distributiva, senão vai ficar ruim de indicar. Pronto. Então, eu fiz aqui as duas indicações. Tá certo? De onde é esse negócio? Ah, ele era do menos ali. Então, eu fiz aqui as duas indicações, as duas substituições, e agora eu sou obrigado a fazer a distributiva, ó. Tá bom? Na questão da distributiva aqui, eu distribuo só a parte de cima, tá certo? Então, vai ficar 10x mais 5 vezes 94, 470, menos 5 vezes 4, 20x. Tudo isso sobre 3, mais 374, mais x sobre 3. Percebam que depois da substituição sobrou apenas a letra x. Qual que é o meu probleminha aqui? São essas frações. Mas aqui não está difícil de eliminar. Sabe por quê? Basta você multiplicar tudo por 3. Professor, por que 3? Porque os denominadores são 3. A hora que eu multiplicar essas frações por 3, na verdade, esse 3 vai ser cancelado com o denominador. Só que cuidado, o 3 vai multiplicar todos os valores. Então, fica assim, ó. 3 vezes 10, 30x. Tudo isso mais. Aqui, a hora que o 3 multiplica a fração, aí ele cancela. Então, na prática, sobra só o número de cima. Então, 470 menos 20x. Então, aqui você não vai precisar ficar multiplicando, por quê? O valor foi cancelado com o 3 daqui de baixo, tá certo? Aqui a mesma coisa. Tudo isso mais, cancelou o 3 com o 3, sobrou 374 mais x. E tudo isso é igual a 3 vezes 340, que dá exatamente 1120. Pronto. Agora, letra de um lado, número do outro. Vai ficar, então, 30x menos 20x mais x, que é igual a 1120 menos 470 menos 374. 30 menos 20 é 10, com mais x, 11x. Aí é lógico que a hora que dá 11x aqui, você fala assim, ih, professor, 11x não vai ser legal, né? Mas calma. Então, aqui 11x, que é igual. Aí, do outro lado aqui, ó, 1120 menos 470 menos 374. Eu vou fazer assim, ó, 1120, e aqui dá para somar os dois, tudo bem? Somando os dois vai dar 4, 7 com 7 é 14, vai 1, 4 com 3 é 7, com mais 1, 8. Então, aqui, ó, vou ter que emprestar. Então, aqui vai ficar 1, aqui 10. 10 menos 4 é 6. Aqui dá para fazer os 111 menos 84 diretos que se quiser. Ou então vai devagar para não ter dor de cabeça. Então aqui vai ficar 0 e aqui 11. 11 menos 4 é 7. E 10 menos 8 é 2. Então aqui 276. Beleza? O x é igual a 276 dividido por 11. Apesar de você ter ficado assustado aí por causa do número, tá? Isso daqui tem resultado exato. Ou é melhor ele ter, porque se não tiver, a gente está perdido. Por quê? X é a quantidade de moedas, eu não posso ter meia moeda. Tudo bem? Então, vamos à divisão, ó. 276 dividido por 11, vamos lá, ó. 27 dividido por 11 dá 2, tá? 2 vezes 11 é 22. E aí eu vou fazer o 27 menos o 22, isso daqui vai dar 5. 56. Aqui lascou. Tá certo? Por que que lascou? Porque sobrou 56. E sobrou 56, tá certo?
significa que o 56 não é divisível por 11. Se tivesse sobrado 66, estava lindo. Mas 56 não. Tudo bem? O que a gente tem que fazer num caso desse? Você tem que conferir todas as contas, tá? Mas você pode conferir de trás para frente, que isso vai facilitar bastante a sua vida, beleza? Mas aqui é assim, pessoal, o exercício está praticamente resolvido. Para não deixar o vídeo muito longo, depois eu posto a resposta. Então, dá uma olhadinha nessa tela, tá? E um exercício para vocês aí, que foi uma coisa que muita gente me perguntou e me chamou a atenção, tá? Professor, errei na conta. O que eu faço? Tem que aprender a conferir exercício, pessoal. A chance de errar num exercício desses é muito grande, tá? Se você errou, você tem que ter calma para saber conferir. Então, esse é um outro exercício que eu estou passando dentro do exercício, que é confira e ache onde está errado. Depois você corrige, mas faz assim, ó, pega o vídeo, pausa o vídeo, dá uma olhada, faz a correção e depois volta para olhar a resolução. Se você olhar direto a resolução, você vai ver o que eu fiz, aí perde a graça. Fechou? Prontinho, pessoal, está praticamente corrigido, é só corrigir o que está errado, e aí vocês vão achar o X, achou o X, acha o Y, achou o Y, acha o Z também. Beleza?